tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre objeto direto preposicionado. Mas primeiro vamos conceituar o que nós entendemos como objeto direto. É um termo que estabelece uma relação sintática com o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, complementando o seu sentido. Lembre-se que ele nem sempre vem seguido de preposição, mas pode ocorrer da preposição ser necessária por questão de clareza ou para darmos ênfase à estrutura frasal. Vamos iniciar com o primeiro exemplo. Não entendo nem a ele, nem a ti. Nem a ele e nem a ti. Não se usa diante de eu e tu preposição. Portanto, para preposicionar, tornar esse objeto direto preposicionado, vamos nos valer do pronome oblíquo tônico, que vem sempre regido de preposição, para dar ênfase a esta estrutura frasal. Vamos para a próxima. Antigamente, respeitava-se aos mais velhos. Estou diante de um verbo transitivo direto, acoplado ao se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho quem respeitava, sujeito indeterminado, e o índice também de indeterminação. O que vem depois dele? O complemento do verbo respeitar, seguido da preposição a, para dar ênfase a esta estrutura frasal. Próximo, eu tenho agora, para evitar a ambiguidade, a mulher venceu o homem. Se não houvesse a preposição aqui, que está a marcar pelo fenômeno da crase, nós teríamos a seguinte interpretação. A mulher seria o sujeito da oração. Ao colocar a preposição sendo marcada pela crase, nós temos agora a questão semântica diferenciada. É o homem que é o sujeito da oração e a mulher é o objeto direto preposicionado. Vamos para a próxima. Ele tinha um avô a quem idolatrava. Idolatrava o avô. Mas nós sabemos que o pronome relativo quem é aquele que vai evitar uma repetição, uma redundância do termo anterior, do termo antecedente. Quem é o termo antecedente? Um avô. E o segundo raciocínio é lembrar que o pronome relativo quem, ele só é usado para pessoa e ele vem sempre seguido de preposição. Portanto, nós estamos a fazer o seguinte raciocínio. Idolatrava ao avô. Portanto, estou diante de um pronome relativo quem a preposicionar este objeto direto. Próximo exemplo. Para darmos uma expressão de reciprocidade. Os lutadores agrediram-se uns aos outros mutuamente, dando ênfase nessa ação mútua, através do verbo agredir. Objeto direto preposicionado. Agora, o objeto direto é um infinitivo, regido pela preposição a, dos verbos apenas, dos verbos ensinar e aprender. Vamos ao exemplo. Sua professora lhe ensinou a ler Machado de Assis? Temos que lembrar que já temos um objeto indireto através do pronome oblíquo ler. Portanto, nós não podemos ter bis in idem, ou seja, dois objetos indiretos na mesma estrutura frasal. Portanto, o que nós vamos ter depois ainda mantém-se como objeto direto, só vamos preposicioná-lo apenas para dar maior destaque, ênfase a esta estrutura frasal. Em que situação? O objeto direto preposicionado, ele vem na sua composição por um verbo no infinitivo e apenas com a preposição a, e somente em dois casos, o verbo ensinar e o verbo aprender. Próximo exemplo. Objeto direto é um substantivo em uma construção comparativa para evitar uma falta de clareza. Vamos ao exemplo. Olho Gabriela como uma criança e não mulher feita. Trecho de Ciro dos Anjos. Se não tivesse a preposição a, nós teríamos qual situação de interpretação semântica? Olho Gabriela como uma criança olha. Portanto, uma criança seria o sujeito do verbo implícito olhar.
Agora, com a preposição a, nós vamos ter a seguinte situação. Olho, Gabriela, como olho a uma criança. Elemento comparativo de maneira igualitária. Portanto, um substantivo em uma construção comparativa para dar maior clareza à estrutura frasal. Próximo exemplo. O objeto direto é um nome próprio ou comum, referente a seres personativos. Seres personativos é persona. Nós vamos dar vida no mundo físico. A quem? Jesus, Deus, anjos. E é o comum, referente a esses seres. E normalmente indicando quais verbos? A indicar sentimento. E aí, amar é um verbo que indica sentimento. Amamos a Deus, a Jesus e aos anjos. Portanto, no momento que eu vou colocar esse complemento verbal, esse objeto direto preposicionado, eu estou a dar uma maior intensidade a este complemento, que com certeza, em se tratando desse complemento, merece esta preposição. Objeto direto iniciando a oração. Por motivo de ênfase, ao iniciar a oração, já vamos iniciar a dar um destaque, um pontapé, uma intensidade maior, não apenas na pronúncia, mas na própria estrutura, na sua função sintática. Ao povo, ninguém engana, né? E aí, a marcar essa soberania popular. Essa soberania popular a marcar através da preposição a, ao povo. Próximo exemplo, o objeto direto é o numeral ambos. Esse numeral ambos eu chamo de numeral dual, a ser colocado a dois seres. Portanto, se deixassem, ela matava ambos, aos dois. Em relação a esse numeral dual, vamos preposicioná-lo. Próximo. O objeto direto ele é constituído por expressões idiomáticas enfáticas. Puxar da faca, sacar do revólver, a dar ênfase ao complemento verbal. Próximo, o objeto direto é pronome de tratamento, indefinido, interrogativo ou demonstrativo. Primeiro, o de tratamento. Não admito que coloquem a sua excelência em um pedestal. Estamos aí diante da preposição, aqui a. A seguir, agora nós vamos ao exemplo. Não admito que coloquem a sua excelência em um pedestal. Eu estou diante da preposição a e logo depois do pronome possessivo feminino, na função de adjetivo. Porque a palavra que vem depois é um pronome de tratamento, na função de um substantivo. Toda vez que eu estiver diante desta situação, o pronome possessivo feminino, na função de adjetivo, a crase aqui seria facultativa. Por que isso que eu estou a dizer? Porque nós estamos a preposicionar o complemento verbal, que é o objeto direto, para dar ênfase. Mas se nós quiséssemos ter colocado uma crase, nós diríamos que teríamos uma ênfase dupla, duplamente com ênfase. Mas foi só dessa forma. Próximo exemplo. O amor fere a uns, mas a outros não. Uns e outros, pronome indefinido, seguido da preposição a dar ênfase, destaque. Meu Deus, a quem eu devo ajudar? Eu estou diante de um pronome interrogativo, a formar perguntas diretas ou indiretas. Ele é sempre empregado de maneira vaga ou imprecisa, sempre na terceira pessoa gramatical. Portanto, a quem? De todos esses filmes, eu odeio mais a estes do que aqueles. Estou diante do pronome demonstrativo. E eu sei que tem a preposição porque o pronome demonstrativo ele veio seguido do fenômeno da crase. Eu tenho a preposição a, mas o a do pronome demonstrativo. Coloquei crase. E nesse momento eu verifico a presença da preposição, a dar ênfase ao pronome demonstrativo e a marcar toda essa estrutura, este complemento verbal que a gente vai chamar de objeto direto
preposicionado. E a aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.